Bom dia, turminha! Hoje é quinta-feira e nossa aula de hoje será de matemática. Hoje nós também temos um assunto novo. Vamos falar sobre o tempo, sobre a passagem do tempo, sobre as horas e sobre como nós podemos descobrir as horas observando um relógio de ponteiro. Então, assim, bastante atenção hoje na nossa aula. Tia Marcele vai precisar que vocês tenham tesoura aí, porque vai precisar recortar uma parte da atividade, tá legal? Então, bastante atenção, peguem o livro de matemática do terceiro bimestre e abram ele na página 10. Livro de matemática do terceiro bimestre, página 10. Vamos conversar um pouco sobre o tempo. Olha só, na página 10 está assim, percebendo o tempo. Temos aqui esse menino que, ó, era um bebezinho, aí o tempo passou um pouco, ele cresceu, né? Ficou uma criança já maiorzinha. O tempo passou de novo e ele cresceu mais um pouco, aqui ele deve ter a idade de vocês. E depois aparece ele já adulto, olha. Então, olha como o tempo passou e aqui nós podemos perceber a passagem do tempo na vida, né? Porque todo mundo muda desde o dia que nasce até o dia de hoje. Também essas mudanças acontecem na natureza, com tudo. A gente consegue ver o tempo passar no nosso dia a dia. Então vamos perceber aqui, ó. Percebendo o tempo. Nana, mamãe. Mas o tempo passou, passou, e a cantiga calou, calou. E o menino foi crescendo, cresceu e cresceu. Mas aquela voz ficou. Esse foi um pedaço do poeminha de Pedro Bandeira. Então vamos ver quais são as perguntas que vocês terão que responder na página 10. Número 1. Qual é o tema desse poema? Essa página, esse poema está falando sobre o quê? Sobre a passagem do tempo. Depois, na número 2, está assim. O que mais lhe chamou a atenção nas imagens e no poema? Aí é uma resposta pessoal. Cada pessoa vai dizer o que mais gostou, o que mais chamou a atenção. Então você vai ver o que mais chamou a sua atenção nessas imagens e no poema. E você vai dizer, ah, tia Marcela, eu gostei dessa daqui que tem um bebezinho porque eu achei ele fofinho. Você pode escrever isso, mas pode ser qualquer uma resposta, tá bom? E do poema, o que você achou mais legal. Número 3, o que é o tempo para você? Também é uma resposta pessoal. Cada pessoa vai ter a sua. Então, o que é o tempo para você? Você vai dizer o que você quiser. Número 4. Você sabia que podemos medir o tempo? Você sabia que tem como a gente contar o tempo? Sim ou não? Você vai escrever. Hoje vocês sabem que tem. Nós temos relógio, celular, rádio, internet. Tudo isso tem ali a hora, tem ali o tempo, tem as fotos. Tudo isso serve para a gente perceber como o tempo tem passado, né? Número 5. Quais são os instrumentos que medem o tempo? Você conhece algum? Qual? Aonde que você consegue ver um instrumento que serve para medir o tempo? A tia Marcela já até falou aqui. Nós temos relógio, celular, televisão, rádio, computador. Várias coisas que nós utilizamos que tem como medir o tempo. Depois vocês vão passar para a página 11. Na página 11 vai mostrar alguns relógios, algumas coisas que o ser humano usou para tentar medir o tempo. Hoje nós usamos os relógios, a hora, mas antigamente ainda não era assim. Eles usavam outros instrumentos para medir o tempo. Então, ó, tinha aqui a ampulheta, o relógio do sol, só que eles não eram tão precisos, eles não davam a hora tão exata. E tinha umas coisas que atrapalhavam, tipo, a ampulheta já foi de água, mas aí se tivesse muito frio, essa água congelava, aí para aquele lugar não servia. Já teve ampulheta de areia. Esse daqui é o relógio do sol, mas ele tinha um problema, ele só funcionava se tivesse sol. Se o tempo tivesse nublado ou de noite, esse relógio do sol, ele não serviria. Então, a tia Marcela vai colocar várias imagens aqui de instrumentos que já foram usados para medir o tempo. Depois o tempo passou, né? E hoje nós temos o relógio, que antes sempre foi um relógio de ponteiro, mas agora com a tecnologia nós temos o relógio digital, que é esse aqui, ó. Então vamos lá. Antigamente os seres humanos usavam diferentes formas para medir a passagem do tempo. Tem aqui a ampulheta e o relógio do sol. Atualmente há outros instrumentos que medem e registram a passagem do tempo,
como o calendário e o relógio. O calendário também é uma outra forma de medir o tempo. Aqui a gente conta os dias, as semanas, os meses e os anos, que também é uma forma de medir o tempo, e tem o relógio. Para medir as horas, há relógios com ponteiros e relógios digitais, relógios com ponteiros e relógios digitais. Agora nós vamos entender como que a gente pode aprender a medir o tempo olhando um relógio de ponteiro. Então, bastante atenção. Para medir o tempo usando o relógio de ponteiro, como esse aqui que a tia Marcele está usando, é bem simples. A gente precisa saber de uma coisa. Tem duas regras, né? Primeiro, o ponteiro pequeno, ele vai marcar a hora. Então, o ponteiro pequeno vai dizer se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, se é 6, se é 7, se é 8, se é 9, se é 10... se é 11, se são meio-dia ou meia-noite. Então, o ponteiro pequeno vai marcar a hora, tudo bem? Em um dia, nós temos 24 horas. O que isso significa? Que o relógio tem que dar 2 voltas para marcar as 24 horas de um dia. Nós temos aproximadamente 12 horas com luz e 12 horas sem luz, tá bom? Por isso que antes eles mediam de manhã, né, enquanto tem luz, aí depois à tarde a luz já vai caindo e à noite sem luz. Então, sem a luz do sol, né, turma? Então vamos prestar atenção. O pequeno marca a hora e o grande marca os minutos. Nós temos 60 minutos. Se eu conseguir contar 60 minutos, vai mudar a minha hora. Tem aqui, ó, 1:01, 1:02, 1:03. Chegou no 60... significa que vai mudar para 2 horas. E aí, quando der 60 minutos de novo, vai mudar para 3 horas. Quando der 60 minutos de novo, 4. Então, 1 hora tem 60 minutos. E 1 minuto, ele tem 60 segundos. Se você contar de 1 até 60, você vai estar contando 1 minuto, tá bom? E nós precisamos de 60 minutos para formar 1 hora. Mas vamos entender como que eu consigo entender esse relógio. Outra coisa que é importante da gente lembrar é cada tracinho desse pequenininho que tem aqui é 1 minuto. Quando eu olho o número 1, eu preciso esquecer que aqui ele é 1, mas que ele está representando minutos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. O 1, ele representa 5 minutos. Aí vai continuar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 2 representa 10 minutos. Aí vai continuar 10, 11, 12, 13, 14. O 3 vai representar 15 minutos. Então, no relógio, sempre que tiver um número, cada número desse vai representar mais 5 minutos. Então, aqui é 5, aqui é 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 minutos. Aí zera e começa a contar tudo de novo. Então vamos olhar aqui, ó. Esse ponteirinho pequeno tá apontado pro 1. O pequeno marca a hora. Então é 1 hora e quantos minutos? Ele tá no 7, o grande. O grande que marca o minuto tá no 7. Então é 1 hora e quantos minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 minutos. Então é 1 hora e 35 minutos. Vamos pro outro relógio aqui, tá marcando 1 hora exata. Sempre que o ponteiro pequeno estiver apontando para um número e o grande apontando para o número 12, significa que é a hora exata. É 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 8 horas lá da noite, 7 horas da noite. É 1 hora exata, não tem minuto. Tudo bem? Então vamos lá. O pequeno aqui, ele está apontando para o número 8. Então é 8 horas e quantos minutos? Se tá lá no 12, não começou a contar minuto nenhum, tá no 12 ainda. Então são 8 horas em ponto. E assim nós vamos começar a aprender a ver a hora no relógio de ponteiro. Tia Marcele tem uma atividade para vocês cortarem, que vai estar na página 9 do material de apoio. Então vocês vão ter que correr para a página 9 do material de apoio, que é a atividade que a gente vai fazer agora. Então dá uma corrida lá para a página 9
e vocês vão encontrar um relógio lá. Por isso a tesoura, ó. Vocês vão precisar recortar esse relógio aqui. Então já recorta ele. Porque aqui você vai conseguir perceber bem, ó. Os minutos, os 4 minutos que tem entre um número e outro. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos. Vocês vão recortar. Tem aqui o ponteiro pequeno que marca a hora e o grande que marca o minuto. E essa daqui é a base do relógio de vocês. Tá bom? Que vocês vão colar. Só que olha só, vocês não podem colar os ponteiros. Não pode. Senão o ponteiro não vai rodar de um lado para o outro. O que vocês têm que fazer? Vocês vão juntar esse ponteirinho nesse pinguinho e vai botar um palito de dente enfiado nesse furo. Vocês vão furar bem o centro com palito de dente e furar também os 2 ponteiros. Nessa hora vai precisar de ajuda de algum adulto, tá bom? Para você poder andar com o ponteiro de um lado para o outro. Depois que vocês já recortaram o relógio de vocês, vocês vão começar na página 12, que tem uma atividade aqui, ó. Que é a seguinte, como que vai ser isso? Qual é a hora que cada relógio está marcando? Você vai olhar, eu tenho aqui o relógio digital, que é muito fácil, a hora já está escrita. 8 horas. E eu tenho aqui o relógio de ponteiro, que você vai ver aonde o pequenininho está marcando, no 3, e aonde o grande está marcando, que é o minuto. Lembrando que cada bolinha dessazinha aqui, ó, vale 5. Então é 5 e 10. Tá parada na bolinha 10, que vale 10 minutos. Então são 3 horas e quantos minutos? Você vai colocar aqui embaixo para mim. Depois é uma atividade também assim, ó. Ligue os relógios que estão marcando a mesma hora. Você vai ter que achar o outro relógio que está marcando 9h30, o outro que está marcando 9h15 e o outro que está marcando 10 horas. Então você precisa ligar os relógios no lugar certo, na hora certa. E aqui embaixo é a atividade que vocês já cortaram da página 9. E a nossa aula de hoje para por aqui. Depois a tia Marcele vai passar mais atividades só com vários relógios para vocês treinarem aí e descobrirem que horas tem olhando o relógio de ponteiro, tá bom? Um beijo para vocês. Amanhã tem aula online. Espero todo mundo 6 horas na nossa aula online. Um beijão, fica com Deus e até amanhã.